Oi, bom dia para todo mundo, boa tarde para quem está vindo de tarde. Como é que vocês estão? Passaram a semana bem? Curtiram esse chorinho de férias? Tá tudo certo? Então tá bem. Hoje a aula é sobre um assunto muito, muito especial. Na verdade, pelo menos muito especial para mim. Não sei se para vocês vai ter esse mesmo efeito, mas é ecologia, né? Então, para a gente poder começar essa aula, a gente precisa definir, né? E a aula foi feita por mim, pelo Lu e pelo Washington, com uma participação especial da nossa plantonista aqui, ó. Então, vamos lá começar. Então, vamos definir, né? O que é ecologia? Se a gente vai olhar no significado puro da palavra, quer dizer, ecologia quer dizer estudo da casa, né? Eco, casa, e logia, logos, estudo. Aqueles negócios bem de professor falando. Mas, enfim, o que isso significa? Quando a gente está falando de ecologia, a gente está falando sobre o estudo das relações dos seres vivos entre si e com o meio orgânico, que pode ser composto por outros seres vivos, né, se for orgânico, ou inorgânico, quando ele é composto por coisas não vivas, certo? Mas assim, tá, ok, isso a gente já meio que sabe. Mas por que é tão importante estudar ecologia? Alguém tem algum palpite? Gente, esse é o momento de vocês. Eu vou até fazer. Eu estava ensaiando ontem abrir uma ferramenta, que é aquela lousa interativa, para quem for um pouco mais tímido. Pode falar qualquer coisa, gente. Aqui é um lugar. Aqui, consegui abrir. Para estudar nossas interações com o ambiente, muito bom. É uma possibilidade. Vocês podem ir colocando aqui no. Como se fossem stickers. Então eu vou colocar já o que o Michael falou. Estudar. Foi o Michael, né? Acho que foi. Adiciona aí. Vou falar para você do chat, tá bom? Tá bem. Deixa eu até. Pera. O ambiente. A Vanessa disse para entender como funciona o planeta. A Maria disse para sabermos mais sobre o planeta. Se vocês quiserem entrar aqui também, acho que tem no chat. O link. Você tem que aceitar a solicitação de quem. Ó, Jesus, agora é a questão. Essa parece que eu não estava preparada. E também a Nana disse compreender e melhorar o planeta. Muito bem, peraí. Tecnologia, gente. Tá, enfim. Tudo bem, a gente vai pelo chat mesmo. Deu errado a minha ideia. Mas tudo bem, a gente continua pelo chat. Enfim, compreender, melhorar o planeta, muito bem, entender sobre a natureza. Então, alguns pontos muito importantes da gente ressaltar aqui é o quê? Então, vamos pensar. Quando a gente fala sobre entender o funcionamento do planeta, a gente entende muito também sobre como a gente interage com o planeta e por que o planeta é importante. Muito bem, Alice, entendeu o impacto que a ação humana pode gerar e prevenir ações de uma determinada espécie. Isso é muito, muito importante. E uma dessas espécies, a gente. Né? Estamos no caminho certo, pessoal, é por aí Porque, mesmo. afinal, somos uma espécie, né? Um dos pontos muito, muito importantes quando a gente fala sobre o estudo de ecologia é falar sobre a consciência ambiental, né? Que é entender o planeta onde a gente vive e, enfim, como tudo funciona, para a gente poder interagir com ele da melhor forma possível. Exato, e isso cai na questão do impacto da ação humana, prevenir ações de uma determinada espécie. Gente, vão mandando, que
assim, tá ótimo, eu tô amando ver o que vocês estão falando. E é muito, muito importante. Continuem mandando enquanto eu vou falando. Vamos pensar. Manutenção ambiental é muito, muito importante. Educação ambiental, porque quando a gente entende o que está acontecendo, fica mais fácil da gente preservar, né? Então, por exemplo, se tem aqui uma plantinha e eu aguo ela 5 vezes por dia, se eu não tenho conhecimento sobre isso, então, enfim, não faz tanto sentido. Mas se eu sei que ela não precisa de água 5 vezes por dia, eu posso cuidar dela da melhor forma possível. Então, enfim, entender os ciclos biológicos, sim. Sim, os ciclos biológicos são incríveis e é muito importante que a gente saiba deles. Porque é importante preservar, né? Porque, enfim, quando a gente entende um pouco melhor a ecologia, a gente entende que tudo funciona de uma forma muito interligada e perfeita, né? E plena. Enfim, não necessariamente perfeita, eu usei um termo não tão legal para descrever esse processo, mas enfim, a gente entende como os processos são plenos e coesos entre si, então eles são super interligados e são super importantes. Cada um dos fatores são super importantes. E aí, quando a gente estuda ecologia, a gente também entende que a gente não é nada sem o restante do mundo vivo, certo? Na verdade, a gente nem é sem o restante do mundo vivo. Então, isso é muito, muito importante quando a gente estuda biologia, que a gente adquire esse tipo... ecologia, desculpa. Que a gente adquire esse tipo de concepção, né? E isso tudo cai na questão de que os recursos que a gente usa, né, para sobreviver, para viver, tudo que a gente faz é relacionado com o mundo vivo. E muitas vezes humanos tendem a se distanciar dessa parte de somos animais, o que é muito, muito perigoso, porque dá essa falsa sensação de poder sobre o restante do mundo vivo. Então, enfim, quando a gente estuda ecologia, é muito interessante que a gente também se nota aqui no meio do restante, sabe? Então, enfim, com essa... Agora que a gente entendeu a importância, enfim, de tudo isso que está acontecendo e do que porque é tão importante a gente estudar ecologia, vamos de fato estudar ecologia, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala um pouquinho sobre a consciência ambiental, né, que, enfim, de fato é entender como a gente faz parte desse mundo e como ele faz parte da gente, é muito importante que a gente entenda que existem alguns conceitos que foram criados pelo homem que auxiliam o entendimento do planeta, né? Que são coisas mais voltadas para fins didáticos, para todo mundo conseguir entender, né? Porque senão fica um pouco bagunça para a gente entender mesmo. Né? Um desses conceitos que foi criado pelo homem é o conceito de biomas. Enfim, hoje a gente vai falar um pouco sobre os biomas brasileiros, né? Que são esses daqui. Acho que vocês conseguem ver. Então, enfim, tem a Amazônia, tem a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, os Pampas, ou Pampa, e o Pantanal, né? Que, enfim, uma coisa muito interessante para a gente entender sobre eles é que, primeiro, o conhecimento sobre os biomas brasileiros envolve, primeiramente, conhecimento sobre o nosso país, né? O que, de certa forma, também já é uma forma da gente entender um pouco também sobre a gente, né? Quando a gente estuda o nosso próprio país. Cada um desses biomas é uma fonte única de vida e riquezas naturais, né? Sendo que cada um desses biomas tem a sua importância extrema, já que são únicos e tipo, cheios de particularidades específicas. Então, sei lá, a gente sempre lê, enfim, existem espécies que existem na Mata Atlântica, por exemplo, que não vão existir em nenhum outro lugar do mundo, ou espécies que existem no Pantanal, que não existem em nenhum lugar do mundo. Então, e cada um desses biomas funciona de um jeito muito interligado, né? Mas, enfim, quando a gente fala essas coisas, é muito confuso quando a gente fala sobre essa interligação, né? Essa interfuncionalidade, que é isso deles funcionarem todos juntos. Um ponto muito interessante para a gente ver esse exemplo é a questão dos fios voadores
que são formados na Amazônia, né? Enfim, com a evapotranspiração, que é a transpiração das árvores, enfim, todo o ecossistema funcionando, que viajam até o Sudeste. Na verdade, ó, tem até aqui uma fotinha. Que eles viajam, enfim, para diversos lugares, um desses lugares é o Sudeste, e causam as chuvas, né? Aqui onde a gente mora. Então, enfim, esse ponto é bem interessante para a gente entender como está tudo muito ligado, né? E, enfim, aí a gente vai olhar a importância dos rios, das chuvas aqui no Sudeste, é porque elas impactam determinada coisa que vai afetar o Nordeste, que vai afetar, se vocês forem ver, na verdade, muitos dos... Isso já é coisa de papo de biólogo, mas, enfim, alguns dos resquícios de coisas que caem no oceano viajam até a África, então, né, quando lava a terra. Então, assim, tem muitas ações que impactam realmente o planeta inteiro, sabe? Então, é tudo muito interligado, é tudo muito importante. Então, enfim, uma coisa importante para a gente entender... Spoiler, sem a floresta amazônica não teríamos grandes partes das chuvas aqui no Sudeste, exatamente. Tipo, aqui como a gente consegue ver, é praticamente isso, sabe? Então, deixa eu voltar aqui nesse slide para a gente conseguir entender mais ou menos como essa divisão é feita, né? Essa divisão é feita, os biomas, né, eles são agrupados de acordo com as questões climáticas e ambientais. Então, a gente pode pensar em questões como, por exemplo, regime de chuva, altitude, temperatura, o que, consequentemente, vai resultar num tipo de vida muito específica que existe ali. Então, a comunidade biótica, né, que é a parte viva dos ecossistemas. Então, por exemplo, se existe um certo regime de chuvas aqui, determinadas espécies vão sobreviver melhor, ou determinadas espécies vão sobreviver pior. E isso acontece para cada um dos ecossistemas, né? Para cada um dos biomas, cada um dos ecossistemas que existem dentro dos biomas. Então, enfim. Mas agora, aproveitando que a gente puxou esse gancho sobre a parte biótica dos ecossistemas, vamos entender um pouco mais da vida. Eu não sei se vocês lembram da nossa primeira aula, que a gente comentou sobre a composição da matéria, né? A composição da vida, né? Que são os 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos principais, né? O carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, fósforo e enxofre. E, enfim, e aí surge essa questão, tipo, de onde saem esses compostos, como eles chegam até os corpos vivos e o que acontece com eles depois deles serem utilizados por esses mesmos organismos vivos. Então, enfim, para a gente entender um pouco desse processo, eu vou colocar uma frase que vai meio que entregar tudo o que acontece. Né? Essa frase do Lavoisier, que é: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então tá, então a gente já tem uma dica. Vocês provavelmente já viram essa frase na aula de Química, com a professora Karine, ou enfim, com algum outro professor de Química. Mas então a gente consegue entender, essa frase ela dá uma dica pra gente sobre certos ciclos que acontecem na natureza, que nem já foi exposto pelo Michael, né, dos ciclos biológicos. A gente tem os ciclos biogeoquímicos, certo? Que vão descrever o percurso de uma substância no ambiente, do ambiente abiótico, né, que é o ambiente não vivo, para o biótico e, de novo, para o abiótico. O que a gente tira disso, de tudo isso que eu estou falando, enfim, é que os compostos são constantemente reciclados no mundo vivo, né? Então, eles são sempre reutilizados. Eu sei que fica um pouco confuso falar desse jeito, mas, enfim, vou dar aqui um exemplo para vocês que eu acho que vai facilitar um pouquinho, né? Vamos imaginar quando a gente ingere algum tipo de alimento proteico, certo? Então, alimento proteico, vamos lembrar do conteúdo da apostila da primeira aula, hein, gente? Estou confiando que vocês estudaram, que vocês deram uma lida na apostila. Quando a gente come um alimento proteico, a gente ingere aminoácidos, certo? Que fazem a proteína. E dentro dos aminoácidos tem o elemento químico nitrogênio, ok? Certo?
Então, ok, a gente acabou de ingerir o nitrogênio no nosso corpo e aí a gente vai eliminar ele através das excretas nitrogenadas. Tá, ainda ficou um pouco confuso, Isa, não entendi. Então, tudo bem. Então, eu vou usar um exemplo bem claro aqui pra gente, né? Os elementos químicos são constantemente reciclados. Eu vou trazer um exemplo mais claro aqui, que é o do ciclo da água, que a gente está um pouco mais calejado, que a gente está um pouco mais familiarizado com, certo? Então, vamos lá, de um jeito bem mais simples, porque eu sei que esses ciclos biogeoquímicos podem confundir a gente. Então, vamos lá, pensando. A água cai no chão, certo? Através da chuva, da precipitação. Então, ela está no meio abiótico, certo? Então, porque ela não está participando de nenhuma forma de vida. Ela vai cair no chão, vai infiltrar na terra, e aí a planta vai absorver essa água. A partir desse momento, a partir desse momento, a água vai fazer parte do sistema biótico, né? Então, do ciclo geoquímico. Então, ela passou do mundo abiótico para o mundo biótico, certo? Depois disso, a água vai ou transpirar ou infiltrar, enfim, para rios e outras formas de meios abióticos, certo? Então, a gente acabou de ver esse ciclo de um jeito bem fácil e simples, no sentido de ele vai e volta do mundo biótico e abiótico constantemente, certo? Então, são ciclos que se completam sempre. Então, aqui, certo? Já entendi que enfim, os seres vivos precisam de elementos Isa, químicos. Oi. a gente tem uma dúvida no chat que pergunta se esses ciclos seriam infinitos. Então, de certa forma, sim, né? Até o momento que algo os interrompesse. A gente vai falar um pouco sobre essa interrupção de ciclos um pouco mais para frente. Mas é um bom exemplo para a gente conseguir entender que, sim, existem coisas que vão interromper esses ciclos e vão impedir que a vida continue dessa forma plena que ela acontece, entendeu? De forma que tudo meio que se interconecta. Então, por exemplo, essa água que vai transpirar aqui, ela vai se precipitar de novo, só que, por exemplo, em outro lugar. Entendeu? Em outro lugar. Então, vai fazer uma interligação muito intensa entre tudo que acontece em vários lugares. Desculpa, gente, é que eu fiz esse frufru nos slides. E aí, enfim, é mais difícil de passar. Mas, de qualquer forma. Além desses compostos químicos que os seres vivos precisam, eles também precisam de uma coisa muito importante, que é a energia. Certo, perfeito. Então, também surge a mesma questão sobre como esses seres vivos vão obter essa energia e de para onde ela vai. A questão sobre a energia é que ela é produzida por uma classe específica dentro dos níveis tróficos. Eu já vou explicar esse conceito para vocês, vai ficar um pouco mais claro enquanto eu explicar essa questão de produção de energia. E esse nível trófico que vai produzir a energia são os produtores, certo? Esse grupo vai produzir energia primariamente através da fotossíntese, que foi um processo que a gente já viu, ou pela quimiossíntese, que é outro processo um pouco mais raro, que acontece normalmente no fundo dos oceanos. Mas, enfim, essa energia vai ser armazenada primariamente entre as ligações químicas. Ai, meu Deus, Isa, você vai falar de química aqui pra gente? Vou, mas fiquem tranquilos que vai ser tranquilo, tá? Vai dar certo, vai fazer sentido. As ligações químicas, eu acho que vocês já viram na aula de química, que elas contêm certa energia. Como assim? Quando elas quebram, elas vão liberar uma certa quantidade de energia, e quando elas são formadas, elas consomem uma certa quantidade de energia, certo? Então, por exemplo, vamos pensar de um jeito mais assim. Quando você está num relacionamento com uma pessoa, independentemente de como esse relacionamento seja, você vai estar o quê? Gastando uma energia, você vai estar colocando uma energia aqui, certo? E aí, quando você não está mais nesse relacionamento, você não está mais colocando essa energia dentro do relacionamento. Fez sentido? Eu tentei usar um exemplo um pouco mais claro, mas enfim. Enfim, é isso, mais ou menos. Né? Então, essa energia vai estar armazenada aqui nas ligações químicas que vão estar compondo cada um desses seres vivos, né? Nas moléculas que vão estar compondo esses seres vivos.
Um caso de um composto que vai armazenar uma quantidade razoável de energia nas suas ligações é a glicose, certo? E essa glicose vai ser produzida no processo de fotossíntese. Tá, ok. Entendi um pouco melhor, certo? Então, os seres vivos precisam de energia, isso se dá pela captação de matéria orgânica, pelo meio da fotossíntese ou pela alimentação. A gente vai ver essa parte. Então, tá, ok. Então, aqui eu tenho esse primeiro componente que vai produzir a energia através da fotossíntese. Perfeito. Enfim, de qualquer forma, os produtores vão produzir, né, através da luz do sol e armazenar essa energia. Eles vão usar o que eles precisam e o que eles não precisam, eles vão armazenar no corpinho deles. No corpinho deles mesmo. E assim, como que ela vai passar para outro grupo de nível trófico, outro nível trófico? Através da alimentação. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui que eu coloquei, quando a capivara comer a plantinha, ela vai pegar essa energia que estava armazenada aqui nela para compor o seu próprio corpinho e para ter energia para viver mesmo, certo? Então, a gente chama esse grupo que vai se alimentar do produtor de consumidor primário, certo? Da mesma forma que eu acabei de descrever para vocês, que a capivara vai ter energia a partir da alimentação dela da plantinha, a onça também vai ter energia a partir da alimentação dela da capivara. Quando ela comer a capivara, ela vai ter a energia que estava armazenada na capivara. Tá ok, tá fazendo um pouco mais de sentido, perfeito. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, só avisando, podem mandar. Essa energia se mantém, tadinha da capivara, essa energia se mantém ou se muda. Então, essa é uma questão muito interessante. Quando a capivara comeu a plantinha aqui no começo da nossa história, o que aconteceu? Uma parte dela, ela armazenou no corpo dela, em forma das ligações químicas, né, que estão compondo ela, e uma parte ela usou, né? Então, como assim? Ela usou para respirar, para se reproduzir, para se locomover, para realizar as funções vitais mesmo, para ser a capivarinha. Então, quando a onça for comer ela, um pouco dessa energia que veio da plantinha já vai ter sido dissipada pelo meio. Então, o que veio da plantinha, né? Então, se a gente for pensar a quantidade, por exemplo, 10 energias, de um jeito bem simples, para não falar sobre compostos e tudo mais, 10 barrinhas de energia a capivara teve quando ela comeu a planta. Aí ela gastou 5 barrinhas de energia. Quando a onça comer a capivara, ela vai ter dessa planta as 5 barrinhas de energia. Enfim, fica um pouco abstrato esse exemplo, porque a gente sabe que, enfim, a capivara não come só uma plantinha, ela come várias coisas, o corpo dela é construído através do tempo, de um longo período de tempo. Mas, então, pensando desse jeito bem cru, assim, é assim que funciona. Tá, ok. Fez um pouco mais sentido. Perfeito. Então, acho que a gente consegue entender, a gente já está pronto para entender o que são os níveis tróficos, né? Então, eles são um grupo de seres vivos que possuem a mesma forma de obtenção de energia. Então, por exemplo, os produtores vão produzir energia através da fotossíntese, com a energia do sol. Os consumidores primários vão se alimentar dos produtores, os consumidores secundários vão se alimentar dos consumidores primários. Então, assim segue. Tá ok, perfeito. Mas assim, tá faltando uma parte nesse esquema todo. E quando, por exemplo, o bicho morre, ou a planta morre, e tem um monte de energia acumulada lá no corpo, né? Lembrando que a energia vai ficar na formação do corpinho. Então tá. Então essa parte a gente passa para outro grupo desse nível trófico, que vão ser os decompositores. Tá ok. Decompositores. Pelo nome, a gente já consegue entender um pouco o que eles fazem. Eles vão quebrar a matéria orgânica, que vai formar cada um desses seres vivos, e obter energia para si. Esse grupo é mais composto por fungos e bactérias, e é muito, muito importante para que o equilíbrio seja mantido. Por quê? Porque quando eles fazem essa função de quebrar a matéria orgânica, muitos elementos químicos vão ser liberados no solo. Elementos químicos? Ciclos biogeoquímicos? Sim! Então, por exemplo, eles vão levar
os elementos que estavam presos na matéria viva de volta para o mundo abiótico, para a matéria do solo. Então, as coisas estão conversando aqui, está fazendo um pouco mais de sentido. Perfeito, é isso mesmo. No mundo vivo é tudo muito interligado, certo? E, enfim, então olha como esse processo é essencial para a transferência, todo esse processo, né, para a transferência de energia e de matéria, certo? Tá ok, mas assim, agora a gente vai entrar numa parte um pouco intensa. Impactos do ser humano no ambiente. Primeiro, eu queria que vocês mandassem. Na verdade, vamos começar de outro jeito. Vamos falar aqui. Todo ser vivo, como a gente acabou de ver, causa o quê? Impacto no ambiente apenas por existir. Então, por exemplo, um decompositor, ele vai decompor o ser vivo que estava ali e ele vai liberar certos compostos do solo. Então ele está causando um impacto no ambiente. Tá, perfeito. Então, a gente, por ser humano e a gente, por ser animal, a gente vai causar um certo impacto no ambiente. Tá, tô entendendo, perfeito. Só que a questão a gente impacta o planeta de uma forma profunda e radical e de um jeito que não precisava ser como é. Então, assim, primeiro, eu queria saber de vocês algumas formas que vocês sabem que os seres humanos impactam o ambiente. O que vocês acham sobre isso? Enfim, como a gente impacta o ambiente? O que está acontecendo com o mundo? Por que falam que a gente está matando o mundo? Vamos ser selvagens, gente. Pode mandar ver. Mandem tudo. A gente quer ler tudo. Então vamos pensar aqui. A Letícia falou desmatamento, o Savon falou poluição, a Vanessa falou extinção. Gente, esse ponto aqui já vamos revisitar. A Alice falou lixo, a Vanessa falou aquecimento global. Tudo que é merda. A Letícia é lixo. A Maria Clara, fabricação de produtos nas fábricas. Sim, gente, muito, muito importante. Cada um desses pontos que vocês estão falando, vão mandando. Porque é isso, a gente quer ver aqui o parquinho pegar fogo. Devastação de matas, florestas, etc. Descarte irresponsável, queimadas. Estou observando aqui tudo que está sendo enviado no chat. Tudo isso, queimadas, tudo isso é muito, muito importante e impacta bastante o meio ambiente. Tá? Enfim, quando a gente olha para tudo isso, a gente pensa, não, então, tudo isso está sendo causado porque a gente precisa existir, né? Enfim, do mesmo jeito que eu falei aqui, os seres vivos impactam o ambiente para existir. Então, a gente está causando todos esses impactos porque a gente existe, certo? Será? Será, gente? Será que a gente precisa causar tudo isso? Eu vou mostrar aqui um trechinho de um texto escrito por um ecólogo muito importante, um ecólogo e político muito importante, que foi escrito, detalhe, em 1978. Então, ó, já vamos ficar... Ou 79, vai estar escrito no texto. Enfim, que é um detalhe muito importante, né? Então, enfim, eu vou ler aqui para vocês. Opa, daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, vamos lá, 78. Tá meio 3 pixels, mas dá para ler. Então, vamos lá. Com 13% da população mundial, os países capitalistas industrializados consomem 87% dos recursos energéticos. Apropriam-se da metade da pesca mundial, não deixando ao terceiro mundo mais do que a quinta parte. Eles utilizam para se alimentar 20% das superfícies agrícolas do globo, além das suas próprias. Estabelecem no Sahel, que é uma parte da África, em plena fome, uma criação de 150 mil hectares que deve fornecer carne à Europa. Dão 2/3 da colheita mundial de soja a seus animais, enquanto a soja é o primeiro alimento proteínico para 1 bilhão de habitantes da Ásia. Afirmam que a hidrosfera e a atmosfera serão envenenadas pelos resíduos dos 8, 12 ou 16 bilhões de homens do próximo século. Mas os 500 milhões da Europa Ocidental e da América do Norte causam hoje, 1978, ao meio ambiente tantos estragos como fariam se existissem 10 bilhões de indianos.
E aí o texto é pelo Bosquet e pelo Gortz, né, que são, enfim, dois ecólogos muito importantes. O que vocês acharam desse texto? O que vocês acharam, principalmente sobre essa última frase que eu li, né, que são os 500 milhões da Europa Ocidental e da América do Norte causam hoje ao meio ambiente tantos estragos como se fariam se existissem 10 bilhões, gente, bilhões é muita gente, de indianos. Então vamos lá. Opiniões. Tô me segurando um pouco aqui. Chega a ser um pouco revoltante, né, gente? É bastante. É bastante, porque quando a gente vê esse texto, a gente entende que não é existência. Um dia eu estava lendo em um curso que eu estava fazendo que os Estados Unidos precisavam de 6 planetas Terra, se eu não me engano, por conta de toda a poluição, exato. Por conta de toda a poluição e por causa de todos os recursos que eles pegam na Terra, né? Então, tem isso também. Além de causar com o de todos, eles ainda... Não, além de causar, no sentido de poluir o planeta, eles ainda pegam tudo que existe. É trágico, porque grande parte da população mundial não consome, e a outra parte consome de forma grotesca. Exato. Então, até abre uma certa reflexão no sentido de... exato, imagina se todo mundo consumisse com esses países. Será que a fome de todas as pessoas que passam fome existiria se, enfim, se os recursos que existem da Terra, se tudo que existe no planeta Terra fosse melhor organizado, melhor distribuído, surge, né, enfim, essa questão. A gente precisa que tudo aconteça da forma que acontece. Então, vou até trazer uma coisa um pouco mais recente aqui para vocês, não sei se vocês estão acompanhando toda a questão das propagandas espaciais, que está sendo feita principalmente por bilionários como Elon Musk. Rindo de nervoso, gente. Para enviar esses foguetes para o espaço, para enviar, não foguetes, eu nem sei o que ele está enviando para o espaço, mas ele está enviando alguma coisa para o espaço. E quando ele envia o que ele está enviando para o espaço, ele consome, exato, ele quer ir para Marte também, mas ele está enviando propagandas espaciais, então ele está mandando para o espaço, para fora da Terra, coisas. Exato, não tem pouca comida, mas sim tem má distribuição. Quando ele manda isso para a Terra, ele emite uma quantidade de gás carbônico ridículo, uma quantidade de gás carbônico absurda, que seria produzida, assim, em anos de existência humana, existência pura humana, sabe? Então, enfim, fica esse... Mas isso vale para tudo que é enviado para o espaço? Sim, ir para o espaço já é algo muito custoso no sentido de enfim, enviar de fato para o espaço, né? A gente emite muito gás Tava carbônico. achando aquele negócio de enviar turistas para o espaço desnecessário, agora eu tô achando mais ainda. Aquele bando de Tá. rico indo lá fazer Exato. turismo. Então, tipo, por exemplo, enquanto tem gente passando fome e acreditando que não, porque é assim que o planeta existe, é assim que as coisas têm que ser, no sentido de a gente tem muita gente habitando o mundo, na verdade, não é tão bem assim, sabe? Tem gente indo para o espaço, Isa, mas o gás carbônico é ruim para o planeta? Então, vamos entender, o gás carbônico ele vai ter uma ação. O gás carbônico em si, se ele for produzido numa quantidade regular e normal, o planeta dá conta. Né? Como a gente viu, todos os ciclos vão acontecer de forma ordenada. Então, o que vai ser produzido vai ser consumido. Só que a gente tem uma produção extra desses compostos, né? Principalmente do gás carbônico. E aí, o que vai acontecer a partir dessa produção extra? Eu vou falar só alguns efeitos aqui para vocês. O gás... quer falar, Lu? Eu ia dizer só que a gente pode trabalhar com equilíbrio e excesso. Então, o gás carbônico ele é essencial, até porque plantas precisam do gás carbônico, né? Mas, em excesso, pode trazer muitos problemas. E é esse o nosso problema. Exato. Eu vou esperar você falar tudo, para depois falar isso.
Não, exato, exato. Tipo, eu vou só falar um efeito desse gás carbônico em excesso bem assim, breve, de um jeito bem tranquilo. Não sei se vocês já aprenderam em química, mas a questão da chuva ácida, por exemplo. Quando a gente tem gás carbônico em excesso, esse gás carbônico ele vai se misturar com alguns componentes que vão estar na atmosfera. Se tiver algum professor de química online aqui, por favor, me dê uma ajuda. Eu não sei muito bem sobre esses processos químicos exatos, mas enfim. E aí vai formar um composto que é o ácido carbônico, certo? Então é um ácido que, enfim, quando ele cair da Terra em forma de chuva, porque, enfim, ele vai se precipitar, ele vai corroer as coisas. Então, por exemplo, a gente sempre vê imagens de estátuas que estão corroídas através da ação desse ácido. Outro tipo de exemplo que a gente pode ter é a poluição do ar. Então, por exemplo, uma quantidade muito maior de gás carbônico na atmosfera do que deveria ter, o que dificulta a respiração para os seres vivos que existem. Então, uma sobrecarga, talvez, das plantas, uma intoxicação pelos outros seres vivos, pelos animais, por exemplo. Então, vocês sabem, se a gente respira muito gás carbônico, a gente vai ficar prejudicado, a gente vai ficar mal. O nosso pulmão vai ser comprometido, né? A chuva ácida ainda acidifica os solos e a água, assim, então ainda vai comprometer todo. Deixa eu fazer um ESC aqui para poder voltar. Vai comprometer toda a questão, na verdade, todos os processos que eu apresentei aqui para vocês, né? Mas, enfim, vai ainda comprometer a existência dos produtores, vai comprometer a existência de todos esses ciclos que existem. Então, quando vocês perguntaram lá no começo da aula, existe alguma coisa que pode interromper esse ciclo? São ciclos infinitos, né? Então, quando a gente olha, se o solo tiver ácido, se o solo tiver acidificado, a planta não vai conseguir sobreviver da melhor forma, né? Os produtores não vão conseguir sobreviver da melhor forma, a água não vai ser bem infiltrada, os químicos, né? A matéria orgânica dos ciclos biogeoquímicos não vai conseguir ser bem distribuída no solo, então vai ter uma certa interrupção desses ciclos que são essenciais para o mundo existir. A produção de carne é uma das maiores produtoras de gases ruins para o planeta, né? Sim, sim, e não é nem pelo sentido da produção de carne, sim, a produção de carne é muito forte no sentido das vacas terem toda uma questão de poluição ambiental, mas a questão de como é feita também. Então, por exemplo, para a gente alimentar um gado, como vocês viram aqui, ó, a gente conversou até. Acho que está mais para trás. Não, está mais para frente. Aqui. Para alimentar um gado que estaria aqui no lugar da capivara, a gente vai precisar de bastante produtor, bastante seres produtores, certo? E esse alimento para as vacas, ele vai ser produzido em forma de soja, que vão ter plantações imensas, que vão ter plantações em grandíssima escala. Aquela parte dos recursos energéticos no começo inclui a produção de energia? Como assim? Eu acho que eu posso explicar isso, Isa. Na ecologia, a gente não utiliza o termo de produção de energia para o que a gente tem como energia elétrica, né? Que aí na nossa casa a gente vai usar como energia luminosa ou térmica, para seja lá o que a gente vai usar na nossa casa. Mas a gente pode entender como extração. Então a gente tira da natureza a energia para que a gente possa transformar a energia elétrica para que daí sim a gente consiga usar, né? Então os ciclos de energia que a gente está falando, eles não vão se misturar. Mas se você quiser, a gente consegue entrar nesse caminho, explicando, por exemplo, que a energia solar, que pode ir para produtores, também pode ir para fazendas de
como é que eles chamam? Fazendas de alguma coisa de energia solar lá, sei lá, alguma coisa acho que assim. é por aí. Placas enormes de energia solar. É bem viajado pensar nisso, mas seria como roubar energia solar dos produtores. Né? Então, impacto sempre vai ter. Pelo menos nesse caso que eu falei, é um recurso renovável, né? Não é os combustíveis fósseis, pelo menos. Mas seria mais ou menos por aí. Exato. Gente, comentem sempre tudo que vocês forem comentar. E assim, por que eu tô falando tudo isso para vocês? Eu quero desesperar todo mundo. Essa questão como é que fala? Da biomagnificação trófica, eu não vou conseguir explicar porque faltam 3 minutos para acabar a aula. Mas, enfim, tipo, a gente tá falando tudo isso, a gente trouxe tudo isso para vocês, para desesperar vocês, para falar, meu Deus, o mundo vai acabar, porque de fato, o jeito que a gente está lidando com o mundo, que nem comentaram ali em cima, quem foi que comentou? Ali, a Maria Clara falou que os Estados Unidos precisaria de todo o planeta, ou de 6 planetas, quer dizer, se todo mundo consumisse igual aos Estados Unidos, a gente precisaria de 6 planetas para dar conta do recado. O mundo está assim, o mundo está sofrendo e o mundo está pedindo socorro. Vai estar tudo na apostila, tudo bem detalhadinho para vocês. Mas a gente vê que não é a questão ainda tem mais coisa na apostila, viu, gente? Então, alguns tópicos de ecologia que a gente não conseguiu cobrir aqui na aula. Mas, enfim, não é a questão do consumo para a existência, entendeu? É a questão de como o consumo é feito. E aí a gente ainda deixa essa aba, essa abertura aqui para vocês, de que se essa forma de consumo mudasse, se os meios de produção, se tudo fosse diferente, o impacto seria completamente diferente no planeta. Então, as coisas poderiam acontecer de fato de uma melhor forma. A gente poderia ter uma perspectiva melhor de vida, de planeta, de extinção. Enfim, eu posso passar horas aqui falando com vocês sobre o que a gente está causando para o planeta e cada uma das consequências que vão ter e que já estão tendo. Então, por exemplo, essa pandemia a gente pode ler como um resultado disso, resultado da destruição do planeta. Eu vou só dar um gostinho aqui para vocês. Isso não está na apostila, mas se vocês quiserem pesquisar essa questão de como a pandemia é um resultado do que vem acontecendo com o planeta, fala, Lu. A gente pode também deixar para vocês que a gente tem como é que a gente chama agora? As aulas complementares? Sim, aulas complementares. Que lá a gente pode ter uma boa discussão sobre isso, né? Se vocês comparecerem lá, a gente ainda pode fazer alguns exercícios que vão estar lá para a gente fazer e conversar bastante sobre isso também. Então, se animem para a gente poder fazer essas coisas legais com vocês. Exato, por favor, por favor. Então, rapidinho, a pandemia... Então, mais ou menos, porque as praias vão ficar limpas, por exemplo. Mas, assim, daqui a 5 minutos já tá tudo como estava, porque não é como se esse lixo tivesse evaporado, esse lixo só foi meio que realocado, sabe? Também tem um vídeo. Sim, perfeita. Gente, só lembrando que é a G que tá aí por trás. Mas, enfim, só falando rapidinho sobre como a pandemia é resultado. Quando a gente destrói certos habitats, por exemplo, quando a gente desmata, algumas espécies elas vão ficar sem habitat, sem casa, né? De um jeito bem humanizado, elas vão ficar sem casa. E elas vão invadir o nosso espaço. Então, por exemplo, se a gente for pensar em como o coronavírus surgiu, o coronavírus é uma zoonose, é uma doença vinda de um animal. Então, ela só chegou até a gente porque a gente foi até lá. Né? A gente tirou a casa dos morcegos, a gente, enfim, avançou neles. E se a gente for expandir ainda mais essa questão de pandemias, com o aquecimento global, geleiras estão derretendo. E dentro de geleiras tem, assim, presas nelas vírus
megalodônticos, entendeu? Um negócio, tipo, absurdo. Vírus, assim, que tem potencial de causar pandemias, assim, muito piores do que existem. Então, assim, eu não quero desesperar vocês, mas eu só quero falar que, tipo, isso está acontecendo e tem uma saída, entendeu? A gente consegue, se a gente mudar algumas coisas em todos os sentidos possíveis, as coisas mudam. E lembrando, tipo, ações individuais são muito, muito legais e muito importantes. A gente não vai liberar o Capitão América, só vírus mais perigosos. Tipo, enquanto, por exemplo, a gente toma banho frio, para, por exemplo, economizar energia, quando a gente faz todas essas coisas, tem uma unidade de homem que está liberando toneladas de gás carbônico na atmosfera só para fazer propaganda no espaço. Então era isso, eu queria terminar a aula com essa frase. Espero que vocês tenham gostado da aula. G, pode parar de gravar já. Acho que eu já estou ainda comendo uns passinhos do lacro. Lacricis.